Boa noite, como que você está? Estamos no Setembro Amarelo. Setembro Amarelo fala sobre a prevenção ao suicídio. E quando se fala de prevenção ao suicídio, é importante falar sobre saúde mental. O que é a saúde mental? Eu vou estar convidando aqui, fazendo o convite para Marjorie. Boa noite, Olá, boa noite, mano. tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Como que você está? Como que está o clima no Rio de Janeiro aí, região do Rio? Aqui em Petrópolis está um pouquinho frio agora, que varia muito a temperatura ao longo do dia, até difícil falar, nem sei. Vai, agora está uma temperatura agradável, então. Agora deve estar por volta de uns 23 graus, mais ou menos. Assim, Marjorie, eu quero que você se apresente, fale a linha de trabalho, como que você atua. Fale um pouquinho sobre você. Tá. Eu sou farmacêutica funcional e a funcional faz parte da medicina integrativa, que avalia o indivíduo, né, o ser humano como um todo, não separando em partes como a nossa medicina tradicional. Então, ela leva em consideração o ser humano como uma parte física, a parte mental e a parte espiritual também. E aí, dentro da linha da funcional, existem vários aspectos que precisam ser trabalhados no indivíduo, tanto para prevenção de doenças quanto também para a recuperação de doenças. Então, a parte mental e emocional ela é super importante, também conectada ao corpo físico. Não tem como separar essas áreas. Assim, tanto que antigamente se falava muito sobre biopsicossocial, né? Que o ser humano é uma Sim, questão biopsicossocial. Agora, acrescentar o biopsico espiritual e social. Social junto, né? Porque exatamente. tem a questão da espiritualidade, que faz toda a importância, e dentro da sua linha trabalha com essa questão da espiritualidade também, né? Também, sim. Aí, em Envolve relação. tudo isso. Sim, sim. E a parte da espiritualidade, ela está relacionada à fé, às crenças, como o ser humano lida com o seu propósito. Então, é super importante também ter essa conexão assim, com o eu, né? Com o próprio eu. E voltar para si. Exatamente. E fugindo um pouco do tema, já que entrou aí, quando fala a questão de religião, às vezes a pessoa pensa que é só relacionado à igreja. Não, não é religião, uma fé, não é só relacionado à igreja. Pode ser uma meditação. Você ter aquele tempo de meditação, uma contemplação com a natureza. É como você falou, é ter uma fé, uma crença. Isso que vai estar ajudando. Então é importante quebrar o paradigma, o preconceito que tem em cima disso também, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho fé, eu não sou religioso, mas vai ver a pessoa é super espiritualizada. E ok, isso ajuda ela a Sim, identificar esse assunto. com E tudo certeza. isso envolve sobre saúde, saúde mental, saúde física, como estamos comentando aqui, né? Então, o que é a saúde? Eu vou falar o que a Organização Mundial da Saúde diz que é saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, vamos dar uma parada aqui. Quem consegue estar completamente bem fisicamente, mentalmente, socialmente? É quase impossível, né? Levando em consideração o ambiente onde as pessoas estão inseridas, né? Nem sempre é um ambiente que vai trazer aquele conforto. Então, Sim, só o ambiente já está impactando na saúde do indivíduo, né? sim, então analisando, só que para a Organização Mundial é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, aqui já a gente para e percebe que a população não está tão saudável. Isso é a população de forma geral. Aqui vamos continuar. E não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Então quer dizer que não é apenas falar assim, não estou doente.
Ah, então eu sou saudável, mas você está bem socialmente, mentalmente? Exatamente. As pessoas Então, têm a tendência de pensar que ter saúde é não ter uma doença diagnosticada, mas não é isso. Ter saúde é você estar com um bem-estar completo, total, não necessariamente com uma doença, né? Como você colocou. sim, exatamente. Tanto que quando eu estava conversando contigo a respeito dessa live, qual que foi o intuito? De falar sobre saúde mental, porque às vezes falar sobre doença, muitas pessoas já estão falando, e deve ser falado. Só qual que é o diferencial? Vamos focar na questão da prevenção, de como ter saúde, é lógico. Vamos passar pelos tópicos aqui, o que, que é a ansiedade, o que, que é a depressão, sobre a questão do suicídio. Mas qual que é o diferencial para vocês estarem acompanhando a nossa live do começo até o fim? É que vamos estar abordando essa questão da prevenção, de como você vai ter essa saúde, né? E seguindo aqui, o que, que é o conceito de saúde mental? É um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe as suas próprias qualidades, habilidades. Aqui já entra algo que pega para a maioria das pessoas. Se eu falo para você assim, fale assim, 5 qualidades, 5 defeitos seus, você vai ter mais facilidade para focar nos defeitos que nas qualidades. Sim. A maior parte das pessoas tem essa dificuldade de encontrar com as suas qualidades, né, das suas habilidades. Sempre estão focadas naquilo que tem de ruim. E até algo social mesmo, né? A gente está sempre apontando o problema no outro. E tem essa incapacidade, né, de reconhecer o que tem de bom em si e até no outro também, né? Assim, que eu costumo brincar, né? Que às vezes a pessoa quer competir para ver quem está na merda, né? Não, eu estou pior que você. Eu falei, meu, não, eu estou bem, tudo bem, graças a Deus. Você ganhou. Fique em paz, ganha aí. Que a Isso. pessoa quer competir, fala, não, eu estou na merda, eu estou. Você não sabe como que eu estou. Nossa, realmente, não tem noção. A única pessoa que sabe é a pessoa aqui, né? Então, tanto que eu, na consulta, eu gosto de usar a análise SWOT. E geralmente é mais voltado para a empresa, mas eu pego para a linha para abordar a pessoa ali, né? Fala, pessoal, olha, coloca aqui, ó, no mínimo, 3 pontos fortes, 3 pontos fracos. As pessoas colocam 5 pontos fracos e 1 ponto forte. Aí eu tenho que ajudar a pessoa a pensar. E você que está aqui assistindo a live, é até um treino para você também. Às vezes, quando fala assim, qual que é uma habilidade que você tem? Qual que é o seu ponto forte? Se não vem nada à sua mente, é interessante o quê? Você parar e pensar. O que, que as pessoas costumam elogiar em você? O que, que as pessoas costumam falar? Nossa, Gi, você faz isso muito bem. Nossa, Bruna, isso daqui que você faz, Bruna, é único. Só você tem, Bruna. Então, isso é mais fácil de você analisar as suas qualidades. Porque quando você para pensar só em você mesmo, é difícil de encontrar. E às vezes esquecemos que os outros elogiam, que os outros falam. E às vezes desmerecemos aquilo, né? Não, mas isso aqui é tão pouco, é tão pequeno, mas é um diferencial. Já é um diferencial. Então, assim, vamos continuar aqui a definição de saúde mental, que até agora eu falei que é um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe as suas habilidades e pode lidar com o estresse do cotidiano, podendo trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Aqui, eu quero que você venha ser sincero, vocês que estão assistindo aqui, não precisa digitar, calma, mas quantas vezes o estresse do dia a dia você acabou espontando nos outros? Acabou ficando mais irritada, acabou ficando, às vezes, chorou do nada ali, era tanta estresse que acabou chorando, acabou desabando ali. Então, se aconteceu isso contigo, se você acabou dando patada nas pessoas que não tinha nada a ver, então quer dizer que você não está lidando bem com esse estresse. Então quer dizer que a sua saúde mental não está ok. Então, levando em consideração esse conceito aqui, que saúde mental é você saber as suas habilidades e você saber lidar com o estresse do dia a dia sem descontar nos outros, sem ter um desequilíbrio emocional, aqui é raro as pessoas que têm saúde mental também.
Né, Márcio? E as pessoas conseguirem aceitar as emoções ruins também é uma dificuldade. Muitas pessoas não conseguem lidar com isso, porque afinal de contas a gente vai ter pensamentos, situações e emoções acontecendo ao longo do dia, e a gente precisa aceitar e lidar com isso. Então, eu sempre busco um exercício. Quando eu vejo um problema em alguém, eu paro e penso, caramba, o que, que tem que mudar em mim que eu não tô, que eu estou Sim, enxergando aquilo ali como um problema. Então, eu tenho que trabalhar em mim. E aí a gente vai desenvolvendo, vai melhorando até a nossa saúde mental quando a gente aceita que precisa lidar melhor com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. exatamente. Perfeito a sua colocação. Uma das minhas especialidades é em mindfulness, né, em atenção plena. E eu sou completamente apaixonado por mindfulness. Tanto que a linha de mindfulness trabalha com a aceitação das emoções. Aceitar a emoção, até aquela que supostamente falamos que é negativo. Eu estou vendo que você está olhando aí, só para o pessoal ficar ciente, o motivo é que a Marjorie ela tem uns 20 aninhos, carinha de bebê, mas já é mamãe da Olivia, que tem 3 meses, né? Então pode ser que você vá parar a live para socorrer a Olivia, né? 20 aninhos, quem dera, né? Mas é isso aí mesmo. A Olivia tá aqui quietinha, mas tá, quer dizer, tá dormindo, mas já tá se mexendo, já tá aqui naquela apreensão, eu vou acordar ou não. Então, se ela acordar, talvez ela até participe aqui da live com a gente. Assim, talvez vamos ter uma participação especial aqui com a Olivia. A Olivia vai dar a honra da presença dela aqui. E qual que é o mito a respeito da saúde mental, né? Que muitas pessoas compreendem que saúde mental é apenas eu não ser louco. Tem aquele preconceito, né? Quem vai no psiquiatra, quem vai no psicólogo é o louco. Eu não vou lá, então eu não sou louco. Então tem saúde mental. Só que se você for analisar aquilo que falamos sobre o que é saúde mental, a grande maioria não tem. Saúde mental é você reconhecer as suas habilidades e passar pelo estresse do dia a dia de forma saudável, sem descontar, não ter o equilíbrio, então você não tem uma saúde mental. Então, quebrar esse preconceito. Não. E outra coisa que as pessoas falam assim, quem tem algum transtorno, alguma doença mental, ela não tem um bem-estar nenhum. Ela não tem uma saúde mental nenhuma. Então, isso daqui é a controvérsia, porque a pessoa ela pode ter uma limitação em uma área, ok, ela tem uma limitação em uma área, e muito bem em outra. Não é necessariamente porque ela tem ele. Eu, por exemplo, eu tenho dislexia. Então, é um transtorno relacionado à questão de aprendizagem. Eu tenho uma dificuldade em uma área, mas não é porque eu tenho dificuldade em uma área, eu tenho em todas as áreas. Então, é uma limitação. É semelhante a falar, a pessoa ela tem uma unha encravada, ela está vegetando, ela não pode fazer mais nada na vida dela. É lógico que as pessoas, as mulheres, muitas vezes costumam falar que os homens são moles, quando os homens estão gripados, parece que estamos na UTI, uma unha encravada é o fim do mundo, mas não estamos impossibilitados. Podemos estar fazendo as nossas atividades, e é a mesma coisa. Não é porque às vezes a pessoa ela tem um transtorno, ela tem uma doença ali, e que ela fica impossibilitada. Né, Martin? E o que você compreende a respeito? Então, o que acontece, a maior parte das pessoas entendem que a saúde mental significa você não ter nenhum transtorno mental ou você não ter a necessidade de buscar um tratamento, sendo que a maior parte das pessoas, quer dizer, todos nós precisamos de um tratamento, precisamos de terapia para aprendermos a lidar com as nossas emoções, com as nossas demandas diárias, que são muitas. Então, a saúde mental é diferente, sim, de ter um transtorno mental, mas a gente precisa estar sempre buscando tratamento, a terapia, né? Assim, dentro disso, que estávamos conversando, lembrei de um assunto. Tem uma menina que eu estou conhecendo agora há pouco tempo, fiz amizade com ela, e ela pegou e falou que ela está dentro do espectro autista, nível 1. Eu não acreditei. Aí até ela pegou e falou, não, que eu comecei o tratamento cedo. Então eu comecei ali na primeira infância, logo cedo, eu comecei o tratamento.
Então eu consegui desenvolver muitas habilidades. Eu tenho uma dificuldade, mas eu consegui superá-las. Então aqui entra a questão. Não é porque a pessoa ela está dentro do espectro autista também que ela não tenha uma capacidade, ela pode desenvolver. Todos somos pessoas treináveis. Todos somos pessoas treináveis que podemos desenvolver certas habilidades, mesmo tendo certas limitações. E o bom que você falou que ela começou o tratamento já na infância, né? Então, quanto antes a gente começa a buscar o tratamento, começa a mudar, né, nosso ponto de vista, isso vai ser relevante para todas as áreas, né? Nosso avanço, melhoria. Sim, em todas as áreas é importante. O meu caso, eu fui descobrir da minha questão da dislexia na faculdade, que uma professora minha, que ela é neuro, que ela identificou. Ela é neuro, né? Rony, vamos fazer alguns testes aqui, levou eu. Ela perguntou se eu sabia que eu tinha. Eu falei, não, mas faz sentido. Agora Aí ela... você passou, de repente, a infância toda tendo algum tipo de dificuldade e talvez até sendo cobrado por isso, né? Eu tô suspeitando, né? Não sei se foi o que aconteceu, mas de repente recaiu sobre você aquele peso da comparação e da cobrança, porque algo não estava indo muito bem e você precisava ali ter tido um acompanhamento diferente, né? Que se tivesse tido essa sensibilidade da percepção antes, teria facilitado sua vida bastante, né? Muito, com certeza, porque na primeira série eu tive uma professora que ela não foi muito, assim, atenciosa, porque eu tinha uma dificuldade e ela me chamou de burro. Ela falou, não, você é burro, você nunca vai aprender, você é incompetente, e aquilo marcou. Eu tinha raiva de escola, eu não gostava de escola, porque eu tinha uma dificuldade e ainda a professora, em vez de ajudar, ela pegou e humilhou ali na frente nos coleguinhas, né, e tudo. E se a professora humilhou os coleguinhas, aí que abusa mesmo, né? Então aqui entra também a importância das professoras nessa primeira infância, a importância da professora para a saúde mental. Porque a professora, a pedagoga faz total diferença ali, porque está formando realmente o caráter, está formando os indivíduos ali naquele momento, né? E como você falou, se ela tivesse tido uma atitude diferente de acolhimento, poderia ter transformado a história da minha vida. Mas como não foi transformado de forma negativa. Mas aí a questão é ver o que podemos fazer a partir de agora, né? Sim. E humilhação, castigo não ajuda ninguém a melhorar, né? A se desenvolver. Na verdade, só cria raiva, que foi exatamente o que você colocou, né? Você começou a sentir raiva da escola. Sim. Então, Sim. a gente espera que hoje a escola, as professores tenham mais sensibilidade para lidar com isso e não tenham esse tratamento, né? Quando você comentou isso, eu lembro quando eu estava na alfabetização, eu tinha uma dificuldade com mãos e com mães. E eu errava muitas vezes para escrever um plural, né? E uma vez a professora me colocou em pé na frente do quadro, na frente da turma toda, de costas. E aquilo também me marcou. Ao longo da vida foi passando, mas agora que você falou, me veio esse insight, essa lembrança, que naquele momento eu me senti realmente muito mal. E eu lembro de criança, eu lembrar do meu tio falando do chapéu de burro. E eu ainda pensei assim, ainda bem que a tia não botou o chapéu de burro em mim. Na minha época já não existia régua na mão, né? Que se batia, um absurdo. Sim. E nem o chapéu de burro. Mas, enfim, eu tive que passar por aquela situação. E hoje a gente ainda vê na escola comportamento, punir a criança, né? Por comportamentos ou por dificuldades. E a gente tem que lutar para mudar isso, né? Exatamente, ter o papel de acolher aquela criança que está em uma transformação para um adulto, para um ser humano ali. Então é importante moldar de uma forma positiva ali, né? E trazendo a questão de transtorno mental, às vezes não, né? O leigo, muitas vezes a pessoa que não tem conhecimento, ainda tem preconceito. É frescura, isso daí é falta de apanhar. Não, gente, é algo que tem uma alteração no cérebro da pessoa. Tem uma alteração neuroquímica. Então, é algo que é fisiológico. Não é porque você não pode ver, não significa que não tem uma alteração. Um exemplo.
a pessoa está com gordura no fígado, está com uma outra doença ali dentro do órgão. Você não vê, mas quer dizer que ela não tem? Ela tá com câncer ali dentro. Quer dizer que não tem porque você não vê? Que o transtorno mental é algo que tem uma alteração no cérebro da pessoa. É no cérebro, na mente dela ali que tem essa alteração. Então, isso que é o transtorno mental. E isso pode levar a ter mudanças de comportamento, levar a ter mudança de humor, de raciocínio, de aprendizado, de comunicação. Então, tudo isso vai estar atrapalhando nessas alterações. Oi? Voltou? Tinha travado? Aham, travou. Quer dizer, pelo menos pra mim, pode ser que, não sei, Você, pra mim você ficou travado um pouco. Agora agora fiquei na dúvida se foi você ou se foi a minha conexão. continue aí a respeito do que você escutou que eu falei para Eu estarmos estava falando alinhados. das alterações bioquímicas que acontecem nos transtornos mentais, que na verdade vão trazer alterações de comportamento, humor, raciocínio, enfim, do aprendizado, e que a gente acaba existindo um preconceito em cima disso, né? E que as doenças, você falou, é porque eu não vejo a gordura no fígado, não significa que não exista essa doença, mas acaba que a nossa sociedade releva muito mais, na verdade, dá muito mais atenção para as doenças do campo físico, né, do corpo físico, do que as doenças que estão relacionadas, os transtornos mentais, né, as doenças da mente e também das emoções, né. Rola muito um preconceito sobre isso, ainda é muito, se vê muito como fraqueza do indivíduo, né, quando ele apresenta algum transtorno mental relacionado à fraqueza ou à falta de Deus, que é algo que se Sim. fala bastante, né. E É, não é. tanto, pode ou não? Pode falar. Pode falar. Uma coisa que eu fico indignado, compartilhar uma indignação que eu tenho, é que as empresas, por exemplo, eu ofereço um atestado psicológico para a pessoa, porque realmente ela não tem condições de trabalhar por uma questão específica ali. Pode ser a depressão, pode ser a ansiedade, mas quando eu dou atestado de dias, quer dizer que a pessoa realmente ela não tem condições de. E a empresa não aceita, quer dizer, ela aceita uma justificativa a pessoa ali, mas ela desconta os dias no salário. Mas se fosse algo físico, ela não iria descontar. Então eu fico indignado com isso, porque a pessoa realmente ela está impossibilitada de trabalhar. E é a mesma coisa se fosse algo físico, porque é uma alteração no cérebro. Sim. E muitas das vezes, você falando da empresa, é a própria empresa, o próprio emprego da pessoa que está desencadeando esse transtorno, né? Que é Exatamente. o tal do ambiente opressor que vai desencadear essa disfunção. Assim. E aqui entra uma questão, né? Que até uma pessoa perguntou aqui. Como que eu sei que eu preciso procurar ajuda, que eu não estou com uma saúde mental legal? Então é bom você fazer uma pergunta para se perguntar. Eu consigo lidar com as minhas tristezas, com ódio, com raiva, com ciúmes, insegurança de forma equilibrada? Se a resposta for sim, eu consigo lidar com a tristeza, com ódio, com raiva, ciúmes, insegurança de forma equilibrada. Você tem saúde mental. Se você não consegue lidar com isso, quer dizer que é um sinal de alerta. É bom você procurar ajuda. Sim, se é que a pessoa explosiva, reativa ou fica completamente paralisada, tem algo errado, precisa urgente, né, buscar ajuda. E hoje que a Esse, gente vê, a maior parte das pessoas não conseguem mesmo lidar e não aceitam, né? Não aceitam que precisam mesmo buscar essa ajuda, né? sim. E realizaram uma pergunta, uma caixinha de pergunta, eu vou colocar ela aqui agora já, porque eu acho que vai ser no melhor momento, a respeito de como um relacionamento abusivo pode afetar a saúde mental. A pessoa perguntou. Então vamos lá. Depende. Não tem como falar qual que é o nível desse abuso. O que é mais comum? Gerar uma distorção de imagem, a pessoa gerar uma insegurança, ela realmente se vê no espelho de uma forma diferente, ela achar que ela é incompetente, pode gerar uma depressão, pode acabar desencadeando uma ansiedade, pode gerar
até uma dissociação de personalidade, a pessoa gerar múltiplas personalidades. Já teve um caso desse que eu atendi. A pessoa criou uma outra personalidade para se proteger daquilo tão grave que era o relacionamento abusivo. E só ia falar assim, e para chegar nesse ponto, e a pessoa que me procurou, depois que ela terminou com esse relacionamento abusivo, ela nunca mais teve isso. Então quer dizer que, na verdade, foi a mente dela uma forma de proteger ela e colocou uma outra personalidade, porque a mente dela não aguentava mais. Então, por isso que foi depende. Mas realmente, um relacionamento abusivo vai te afetar de alguma forma. Então, por isso, se você está passando por um relacionamento abusivo, procure ajuda. Porque tanto que não vai fazer você sozinho. Porque o relacionamento abusivo, ele não é só com o parceiro, né, ou parceira. Uhum. Também é com pessoas familiares, muitas vezes, com pais, irmãos, ou com chefe no trabalho também, né? São relações que são tóxicas, que vão desencadear problemas. E quem está num relacionamento abusivo tende a ter a dependência emocional daquela pessoa, né? Você vive aquele ciclo, falando de relacionamento mais próximo. A pessoa vive naquele ciclo, vem a explosão, depois a fase da reconciliação. Primeiro vem a explosão, a vítima quer se afastar, aí tem a reconciliação e depois entra na fase da lua de mel e aí entra naquele ciclo novamente. Então a pessoa ela cria um costume, não sei se vício seria a palavra certa, mas ela acaba ficando presa naquele relacionamento ali, sempre com a expectativa de melhorar. E o abusador também, ele acaba desqualificando a vítima a ponto dela achar que precisa estar sempre com ele, que não vai conseguir viver sem ele, né? Daí tem a dependência emocional. Assim, e geralmente, qual que é a clássica que acontece? Colocando dentro de um relacionamento amoroso. A pessoa não começa sendo ruim. Ela não começa já chutando o balde. No começo, geralmente é o príncipe encantado. É aquele homem ali, o homem dos sonhos da pessoa. Aí começa sendo aquele príncipe encantado. Aí começa tirando a pessoa de perto, dos pais, da família, dos amigos, tirando a rede de apoio dela. Aí começa as crises de ciúmes. Você vai sair com essa roupa? Você é uma vadia? Isso o quê? Começa aquela explosão. Aí começa a ofender. Tem logo aquela briga, como você falou, e depois tem não, pede desculpa, não vou fazer mais isso. E começa a tirar qual que é uma outra clássica, que o abusador, geralmente, ele quer tirar a pessoa do emprego, quer que ela pare de estudar, para gerar o quê? Uma dependência total. Tirou do círculo de apoio dela, quer tirar depois da questão de estudo, de trabalho, para ficar totalmente dependente da pessoa. E depois chega o final ali, que perde a graça, e começa a ter a traição, a humilhação. Por quê? Já destroçou a pessoa. Não tem mais aquele ser humano. Aquele ser humano não tem mais. Só está o escape. A pessoa perde o interesse e ainda a pessoa se sente culpada. Ainda assim, não, eu estou procurando o outro lá porque você não se cuida. E a pessoa não se cuida porque o outro morreu de ciúmes. E a mesma coisa coloca a culpa na pessoa dos seus comportamentos explosivos, né? Uhum. Eu gritei, eu te agredi, eu te violentei, a culpa é sua, você me provocou, você fez isso. Então é aquela inversão da culpa, né? E faz a pessoa, a vítima, ela se sentir realmente confusa, se sentir culpada. E ela chega a um ponto de duvidar da própria sanidade, porque também tem a questão de distorcer a realidade, né? De fazer, não é bem isso que está acontecendo, você está vendo de forma diferente, não é nada disso que aconteceu, você está interpretando errado, e aí a pessoa realmente ela fica naquela dúvida. E além disso, para tirar a vítima da rede de apoio dela, tem muita manipulação, tem a triangulação, né? Tem coisas que acontece, vai implantando, são as sementinhas do mal na mente. O Léo fez uma pergunta aqui que é bem complexa, né? Portanto, se o abusador ele também pode ser considerado uma vítima, né? Porque geralmente as pessoas, esses abusadores, eles têm uma autoestima muito baixa, eles se sentem desvalorizados,
Então já aconteceu algo com eles no passado e por isso que eles têm essa insegurança e por isso que é desmerecer o outro, quer jogar o outro para baixo no sentido para ficar no mesmo tamanho, né? Para ficar no mesmo tamanho menor que ela. Então ela quer diminuir. Se ele pode ser considerado uma vítima, de certo ponto, por uma história anterior àquela, pode. Naquela história específica, não. Mas realmente, um fato levou ele a ter aquele comportamento. Então, no passado, ele pode ter sido vítima, sim. No passado, ele pode ter sido vítima de acontecer alguma coisa. Ele precisa de um tratamento. Estou colocando ele porque, infelizmente, a maior parte das vezes é um homem que tem esse comportamento. Mas tem mulheres também que são abusadoras. Não é somente homem, mas a grande maioria é homem. Por isso que eu falo ele aqui. Mas assim, mas no caso, ele precisa de um tratamento e a mulher precisa ser liberta disso. No caso, colocar, ela precisa ser liberta, porque ele não vai mudar enquanto ele não perceber que aquilo prejudica e ele procurar o tratamento. E é difícil isso. A pessoa procurar essa ajuda. O abusador, ele veste uma máscara, né, digamos assim, em forma prática, que esconde toda aquela fraqueza que ele tem ali por trás e ele assume uma nova personalidade, uma personalidade de autoestima elevada, de autossuficiência. Então, dificilmente ele vai querer tirar aquilo ali para reconhecer que ele precisa ser tratado, que ele precisa buscar ajuda, porque isso é incomodar a ferida que o causou, né? Que está ali, que ele esconde, que ele internalizou e torna outra pessoa. Então, é muito difícil um abusador ele reconhecer que ele precisa de tratamento e buscar ajuda. Exatamente, ele carrega uma máscara, né? Uma persona ali e aquela persona está confortável para ele. Então ele não quer tirar, justamente porque debaixo daquela máscara tem algo ali frágil que aconteceu ali, uma autoestima frágil daquela questão. Por isso que, e outra, como você falou, e a pessoa se torna refém, porque ela acha que ninguém mais vai querer ela, que ninguém vai ser interessante, que ela não tem capacidade nenhuma. Então aqui entra semelhante à síndrome de Estocolmo, lá, né? Que a pessoa ela se apaixona pelo sequestrador. Pelo abusador, pelo sequestrador ali. Porque qualquer coisinha, provinha de amor que dá, a pessoa já agradece e eleva muito, porque ela percebeu. Se ela reagir, é pior. Então, o sequestrador ali que pega a vítima, como que é? A vítima deixa eu obedecer e ficar quietinha. Se eu reagir, se eu falar coisa que vai desagradar, vou apanhar. Então, deixa eu ficar quieto. E num relacionamento abusivo é a mesma coisa. Então, a pessoa se retrai e qualquer coisinha que dê ali, qualquer migalha, já transforma. Nossa, é uma mil maravilha. Então, você gostaria de complementar algo antes de ir para o próximo tópico? Não, é exatamente isso. A pessoa, ela perde a identidade, né? Ela fica completamente anulada a ponto de virar uma marionete mesmo do abusador. E é difícil sair de um relacionamento abusivo, né? E falando sobre... só queria fazer um comentário da pergunta do Léo, né? Sobre o abusador ser a vítima. Geralmente, esse abuso com o abusador aconteceu na infância. E faz com que ele desencadeie essa questão da autoproteção, né? E muitas vezes também a criança que sofreu diferentes tipos de traumas, diferentes abusos, ela tem transtornos de personalidade, né? Ela vai desencadear essas questões. E aí tem vários transtornos de personalidade. Sim, a transtorno de personalidade tem que ser uma live, acho que umas 3 lives só para falar sobre transtorno de personalidade, que entra vários aí. Mas vamos falar sobre ansiedade agora. O que é ansiedade? Primeiro, a ansiedade ela é um mecanismo de defesa do ser humano. A ansiedade é normal. Porque eu quero que você viaje comigo. Imagine o ser humano, lá no tempo que ele era nômade, que ele vivia na caverna. Qual que era a ameaça dele? Era um urso, era um leão, era o
tigre dente sabre lá, que era. Então imagine, ele diante daquela Predadores, ameaça, né? daqueles predadores, não tinha como ele parar e pensar, o que que eu vou fazer agora? Então o botão de sobrevivência foi gerado, que é a ansiedade, que prepara a pessoa para lutar ou correr. E a Fugir. terceira é se fingir de morto, que a pessoa Aham, congela. exatamente. Aqui é algo interessante, porque eu descobri que o meu mecanismo de defesa extremo é me fingir de morto. Porque eu tenho muito medo de cobra. Só de ver na TV eu tenho medo. E um dia eu vi pessoalmente. Eu fiquei igual o Chaves. Eu Que congelei, bom! não Porque até a conseguia própria falar. cobra, ela ataca quem se mexe. Foi o bom do seu Então, mecanismo. Se você tivesse partido pra luta, teria sido pior. e, e olha, mas a sensação não é boa, porque eu queria às vezes falar, a cobra passou, eu queria falar, mas não falava e não andava. Até depois que ela passou. Demorou. Demorou Esse pra. também é o meu mecanismo principal, é o congelar. E daí eu falo, nossa, eu tinha que ter feito alguma coisa. E eu fiquei completamente paralisada. Por isso que eu falo que essa coisa de mortos e feridos não dá pra mim, não. Não, engraçado, porque eu falei, o medo extremo, porque diante as situações do dia a dia, eu sou mais de resolver, eu sou mais da luta. Mas assim, naquela situação eu congelei. Então foi o meu mecanismo de defesa, foi bom, mas a sensação não foi agradável. Mas a ansiedade, ela é esse mecanismo de defesa. Ela prepara o ser humano. E foi um gatilho que foi colocado nas gerações. Então, acompanhamos sempre isso. E o que, que acontece hoje, Margem? Que a nossa mente, ela não separa a diferença de perigo entre o leão e o seu chefe. Não Exatamente. separa a diferença entre o urso e o boleto que está vencendo. São os leões da vida de hoje, né? Existe Exatamente. aquela expressão de matar os leões, né? Matar um leão por dia, enfim. Mas é justamente isso. São as preocupações que a gente tem atualmente, né? É isso, é o chefe, é o boleto atrasado, é o filho que tem um problema, é um relacionamento. E também os pensamentos, né? Os nossos pensamentos que são às vezes disfuncionais que colocam a gente sob ameaça constante, né? Sim, e isso que você falou é porque a mente humana é muito inteligente. Porque quando ela entra esse estado de ansiedade, liga o sensor do Homem-Aranha. Ali o sentido aranha é acionado e começa a identificar perigo em tudo que é lado. Porque lembra que isso começou lá com nossos ancestrais, e o tempo que eles tinham os predadores, então naquele momento ele tinha que se preparar para o perigo. Ele tinha que estar preparado para qualquer coisa que viesse atacar ele. E o que, que acontece? Então ele ficava com o sentido aranha ali acionado. E quando então entramos nesse estado de ansiedade, procuramos perigo em tudo que é lugar. E a mente é tão boa que cria perigo em lugar que não existe. Aí começa a mandar várias informações e quem dá ouvidos a esses pensamentos começa a ficar completamente paranoico, né? Entra num Sim, estado. sim. Exatamente. E aí quando Exatamente. tem ansiedade patológica, né? Quando a ansiedade ela Exatamente. passa de ser saudável, de ser um mecanismo de defesa e até evolutivo também, né? E ela se torna uma doença. Ela começa a incapacitar o indivíduo de fazer as coisas porque essa pessoa está enxergando o problema em tudo. E aí ela perde a sua capacidade, né, de lidar com o dia a dia. Sim, exatamente, porque o TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado, o nome já diz tudo. Porque é uma ansiedade generalizada. A pessoa ela considera que tudo é um perigo para ela, que tudo é uma ameaça. Então imagine, para preparar o ser humano ali para lutar ou correr, o que que faz? Acelera o coração vai bombeando mais rápido, fica a respiração mais, mais curta, e a respiração mais curta não faz a troca adequada de oxigênio, não fazendo a troca adequada de oxigênio, vem a falta de ar, a visão turva, que vem a visão turva, mãos suando e formigando, por quê? Vai mandar mais sangue para onde? Para as mãos,
ir para as pernas. Isso. Vai ter mais sangue ali na perna. Então imagine, e sem falar que a tensão muscular é muito grande, né? A pessoa, quando. Eu não sei se você já lutou, já brigou, já fez um tipo de luta, mas assim, quando brigamos, quando vamos fazer um tipo de luta, ficamos rígidos. Por quê? Você está se preparando para lutar. Você já está se preparando para isso. Eu já pratiquei karatê. Nossa, depois do treino, ele está quebrado, porque é muita tensão. Então, por isso que quando a pessoa tem essa ansiedade patológica, ela tem um desgaste físico muito grande. Por isso que essa ansiedade patológica gera esse desgaste no ombro, esse desgaste principalmente nessa região aqui, né? Tem alguma coisa para complementar, Ah, Freire? por conta dessa hipervigilância também, a pessoa vai desencadear uma insônia, que é um comportamento muito comum, né? E ela tem dificuldade de concentração e atenção para realizar as atividades diárias. E muitas vezes ela também vai ter alguns desconfortos gastrointestinais no estômago e intestino Sim. relacionados também a essa comunicação que a gente tem, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas que são Sim. sintomas também da ansiedade. E também é algo evolutivo. Porque lembrando lá o tempo da caverna, o tempo que o homem era nômade, por quê? Na hora que ele estava para correr, se tinha alguma coisa no estômago, era melhor aliviar o ventre ali. Sim, Aliviar o ventre para poder correr mais fácil. sim. Até Então, porque a digestão, ela precisa do sangue. E como o sangue ele vai para a periferia, né? Se você mantém o alimento, você te dificulta a fugir e lutar. Então, isso sim, é, sim, um mecanismo para você conseguir lutar, né? assim, é por isso que às vezes a pessoa, em um perigo muito intenso ali, ela acaba fazendo necessidade na roupa, né? Tem muitos casos, a pessoa naquele medo extremo, por quê? É um mecanismo de defesa para te preparar para correr. Porque isso hoje em dia pode parecer ruim, mas o corpo é muito inteligente, a capacidade do nosso corpo. Que tudo tem um motivo pelo qual ele está fazendo aquilo. E aqui entra aqui, mas, Rony, mas qual que é a causa? Por que se desenvolve a ansiedade? Então, tudo é multifatorial. Não tem a falar assim, é uma coisa apenas. Pode ser, geralmente, algo genético. A pessoa tem uma predisposição genética para desenvolver um trauma, abuso de substâncias, álcool, drogas, qualquer coisa do tipo, hábitos, maus hábitos, pode entrar aqui. E falando Pode falar. dos hábitos, né? Você comentou sobre genética. A genética realmente, a gente tem que ter essa predisposição, mas a genética não é uma sentença. O que determina se a gente vai acionar esse gene, ou seja, essa partezinha do nosso DNA que contém a informação da doença, é o nosso estilo de vida. Então, como a gente Sim. lida no nosso dia a dia, a alimentação que a gente tem, se a gente pratica exercício, se a gente cuida da nossa mente, se a gente pratica leitura, se a gente busca constantemente melhorar nesse sentido, é isso que vai ser ali, que é a epigenética, é como o externo vem influenciar na nossa genética. Então, a genética não é sentença. E muitas vezes as pessoas falam, na minha família tem casos de ansiedade, depressão, eu também vou ter. Não, não vai ter. Tudo depende de como você É o vai estilo de vida. se preparar, se prevenir para evitar a desencadear isso também, né? Você já tem uma chance. E tudo depende de você, né? Sim. Um exemplo que eu gosto de dar para ilustrar isso, imagine uma ponte, você vai passar por uma ponte que é de madeira ainda, uma ponte que é de madeira. Então, quando a pessoa ela tem uma genética, já uma predisposição para isso, o que que acontece? Imagine que tem uma tábua ali, ou uma madeira que está podre, está ruim. Então, se passar muito carro ali, muito pesado, pode ser que quebre. O hábito, o que que é? É ir lá e consertar aquilo. Pegar e trocar aquela madeira que está ruim, ou reforçar aquela madeira. Então, os bons hábitos é isso. É você pegar aquela madeira e deixar mais seguro ali. Exatamente. Você vai e reforça aquilo lá
para o carro ou passando a pé conseguir passar de forma mais saudável. Porque, assim, eu não sou tão novinho, mas não sou tão velho, né? Tenho 30 anos. E aqui em Marília eu moro em Marília, interior de São Paulo, e aqui em Marília tem um bosque, e quando eu era criança, tinha uma ponte, que a ponte, que ela mexia, assim, era de madeira, e qual que era a alegria da criança? Ficar lá Balançando. balançando. Hoje em dia, ninguém permite isso, porque isso é perigoso. Mas na minha época, não era permitido. É loucura, mas era permitido. Vamos lá. Mas assim. E ainda, falando sobre isso, eu lembrei que nessas pontes tinha madeira podre e ainda tinha que passar pulando. Era mais um risco para cair da ponte. Ai, meu Deus. Mas Era mais. essa sua analogia foi muito boa. É exatamente isso. É recuperar essa ponte diariamente com os hábitos que são saudáveis, né? Com bons hábitos. Sim. E então vamos aí para os sintomas da ansiedade, né? Quais são os sintomas? Que eu já estava explicando como que ela desenvolvia, o ataque cardíaco, que Sim. é muito comum as pessoas chegarem no consultório e falar, primeiro eu procurei o cardiologista. Aí o cardiologista fez todos os exames e está tudo ok, então mandou para o psicólogo. Isso é a coisa mais comum as pessoas acabarem relatando. Porque o coração fica a mil, acelera ali naquele momento. Vai ter, como você falou, insônia, porque a mente ela está procurando perigo em tudo que é lugar. E sem falar que o corpo ficou muito tenso durante várias horas durante o dia ali. Aquela tensão muscular foi muito grande, então gera aquele desconforto. Então vai gerar essa insônia, falta de ar, ou fadiga, um cansaço, porque eu já expliquei também, porque não tem a troca de oxigênio adequada. Então vai ter a sensação de falta de ar, não é porque está com falta de ar. Tanto que, também outra coisa durante a pandemia que aconteceu muito, as pessoas acharem que estava já com Covid, que estava faltando ar, mas não era, era ansiedade. Era a crise de ansiedade que estava tendo, de tanto ver notícia, uma pessoa vai querer ver da tendo em tempo de pandemia, gente. Sim. Aí, A mídia já supervaloriza, né? E aí ainda tem as fake news, que também ainda vem para atrapalhar, né? Fica complicado. sim, Olha, eu falo com as pessoas, evitem assistir noticiário, porque as informações são sempre algo muito ruim. E quem tem ansiedade, já tem a tendência à ansiedade, precisa evitar isso. Não é ficar alienado ao mundo, mas é evitar a televisão, né? Assistir a notícia em vídeo, porque isso é um gatilho sério, né? desde quando começou a pandemia, se vocês pegarem e verem minhas primeiras publicações na época da pandemia, logo quando começou, o que eu venho falando? Não assistam tantos jornais, notícias, escolha um noticiário seguro, um jornal, um site que é confiável, é seguro. E verifique aquele site, aquele jornal, uma vez ao dia, aquelas informações. Não precisa ser várias vezes ao dia. E outra, às vezes era até bom fazer a cada 3 vezes, mas para quem fazia, ficava vendo notícia o dia inteiro, passar por ver uma vez ao dia, já está ótimo. Sim, Já, já, exatamente. Até porque já, as notícias também vão se repetindo, né? E aquilo vai desencadeando ainda mais ansiedade. Então, sim. checa a informação o suficiente para você não ser uma pessoa alienada ao que está acontecendo no mundo, mas não mergulha na informação, porque isso só vai te fazer ficar inserido ainda mais naquilo que faz mal, né? Sim, mas o meu pai, mesmo, no começo da pandemia, ele ficou muito, mas muito ansioso, muito surtado, aquele desespero, e eu pegando o pé dele para parar de ver tanta notícia, né? E ele falava que eu era chato, que eu era chato, que eu era chato, que eu era chato. Aí chegou um tempo e ele falou, eu acho que você está me fazendo mal. Ah, o senhor acha? O senhor acha? Agora É, tá desconfiando. depois de tanto você falar, né? Mas aquela história da casa de ferreiro, espeta de pau na É, boca. exatamente. Aí quando eu estava falando, eu era o chato, mas ok, vamos lá. Mas Ah, isso é importante, que a pessoa tenha percepção por si mesma, né? Não exatamente. adianta muito a gente ficar falando, não. Tem que deixar a pessoa perceber sozinha.
Exatamente. Tanto que em casa, uma coisa que adotamos, que a gente só tínhamos a Netflix, né? E agora temos todos os streamings possíveis aí, porque para ter filme e série para assistir à vontade. Vai parar de ver jornal. Aí tanto que tem o Disney, que Disney tem aquele o outro canalzinho lá que tem coisa de natureza, ele gosta. Então ele fica vendo a natureza, isso, vê a natureza, vê os animais, que traz paz, traz calma. É melhor ver isso que ver jornal. Procurar atividade prazerosa, que é Isso. importante, né, nesse tempo. E continuando aqui nos sintomas, que é dores no peito, porque como foi a caso do respiração curta, coração a mil, vai ter uma dor, a fala acelerada, por quê? O pensamento está a mil, o pensamento está a mil, a O corpo fala tenta acompanhar, né? O que o é pensamento tem. E a aí fala fica tenta que envolve a tensão muscular, que eu já falei antes, está te preparando para lutar, agitação, a tensão muscular, tonturas, enjoo e vômitos. Então, esses aqui são os mesmo. sintomas físicos que, na verdade, tudo tem a explicação que já falamos anteriormente, né? Que é o porquê que tem tudo isso aqui. E tem os sintomas psicológicos, porque a pessoa vai ficar mais irritada. Ela vai ficar. Qualquer coisinha ela está explodindo. Por quê? A mente dela está procurando perigo em todo lugar. E se você vai falar alguma coisa, tipo, dá uma patada em você, tá vendo? Eu estou preparado para a luta. E você vai me encher o saco? Mais ou menos isso. É aquela pessoa reativa, né? Tomou, É. levou. Qualquer coisa, ela sai explodindo mesmo, sai falando, esbravejando, gritando, às vezes até batendo, sai socando as coisas, Sim. porque ela tá realmente preparada para lutar. Exatamente. Aí vem a preocupação excessiva. Aqui, entra algo que muitas pessoas começam a falar. Ah, a depressão é excesso de passado, a ansiedade é excesso de futuro. Ah, então tá. Então fizemos 5 anos para saber isso, né? Mas dá vontade de trocar o joinha para vocês que falam isso. É isso, pronto. Não, filho, não, filha, não é isso. Vamos lá, calma, calma. Vamos analisar isso. A ansiedade, ela não é só excesso de passado, porque é identificar o perigo. E essa identificação do perigo pode ser o que aconteceu no passado. Porque a mente é atemporal. A nossa mente ela é atemporal, ela não tem passado, presente e futuro. Você viaja no tempo na sua mente. Então, se você lembra de algo que você aconteceu no passado, vai gerar ansiedade. Se é algo que está acontecendo agora e a sua mente está colocando como perigo, você vai ter ansiedade. Se aconteceu, você está preocupado com o futuro, também vai gerar ansiedade. Então, a Sim. ansiedade é um medo que você tem excessivo de algo que pode vir a te prejudicar. Uhum. Então, é uma ameaça que a sua mente ela identificou e ela está querendo te proteger. Novamente, é que a mente ela não separa o tigre dente de sabre e a sogra, o cunhado, a pessoa chata que está te perturbando. A mente não separa muito bem. Para eles é a mesma coisa. É a mesma ameaça, né? É a mesma Eu coisa. já ouvi algumas definições sobre a ansiedade, são sempre relacionadas mesmo ao futuro, como você falou, né? Como se fosse uma antecipação catastrófica de alguns eventos. Então você está pensando no futuro e já está trazendo problemas e como se algo fosse acontecer de muito ruim. Mas não, também é o que aconteceu no passado. Então você lembra aquilo ali é um gatilho para desenvolver os sintomas físicos até, né? Da ansiedade. Sim, sim, exatamente. Porque assim, você que está assistindo aqui a live, se você lembra de algo de ruim que aconteceu contigo no passado, vai resgatar as mesmas emoções. Tanto que quando você lembra de algo positivo, tanto quando as pessoas estão apaixonadas, aí lembra do crush, lembra daquela menininha, do menininho ali, nossa, aí dá aquele sorrisinho bobo, porque lembrou e trouxe a emoção. A pessoa não está na sua frente, mas você lembrou. Então trouxe a emoção, a reação aqui. E tem a questão dos pensamentos negativos, porque nesse momento a mente ela está procurando só perigo. Então vai ter pensamento negativo, porque ela está filtrando o perigo em tudo que é lugar. Vai ter o aumento do perigo real e o
o perigo inventado. Também. O perigo real e às vezes um perigo que a sua mente inventou. E dificuldade de concentração. Por quê? Como eu falei pra você, eu já pratiquei karatê. No karatê, no comitê, eu não consigo se ocultar hoje, enquanto eu estou lutando, lendo um artigo científico. Não tem como. Por quê? Ali a minha mente está preparada para a luta. Não tem como. E é exatamente, né? Porque a sua mente está a milhão, procurando o perigo, procurando a ameaça, te preparando para você correr, para você lutar. Eu corro também, eu sou corredor amador. Quando eu estou correndo, chega um ponto que eu só penso na minha perna. Não vem mais nenhum pensamento. Só penso, perna, funciona. Funciona. Continua. Eu só presto atenção na perna, não penso mais em nada. Então, uma leitura ali é impossível de ser realizada. Então, justamente tudo isso tem a ver com a explicação prévia que falamos, o surgimento da ansiedade, né? Faz sentido para você, Major? O que você tem para começar complementando? Sim, é exatamente isso. Você está sempre com pensamentos muitas vezes irreais e disfuncionais, e esses pensamentos, eles te impossibilitam de viver o tempo presente, né? Você está com a mente viajando em problemas e preocupações e medo excessivo, e você acaba não contemplando o momento. Você perde aquele momento. Você não consegue prestar atenção, às vezes, no seu trabalho, o trabalho fica... Você não produz no trabalho porque você não consegue dar conta daquilo, você não presta atenção no teu filho, você não presta atenção no teu relacionamento, e isso vai desencadear problemas reais futuros, né? Que você não está vivendo Sim. o tempo presente. E isso tem um estudo que comprova isso, estudo de Harvard, comprova que 47% do nosso tempo que estamos acordados não estamos no presente momento. 47% do momento a nossa mente está vagando. Quase metade. Quase metade do tempo a nossa mente está vagando. E lembre-se, a mente é temporal, ela vai para o passado e para o futuro. Então, a sua mente está relembrando algo de ruim que aconteceu e você está sofrendo novamente. Está indo para o futuro ali. Então, você vai... Tem uma frase de um autor que eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas é bem interessante, que fala assim, que quando a pessoa vai remoer o passado, algo que aconteceu ali, é a mesma coisa de ela levar a flechada 2 vezes no mesmo lugar. A primeira vez ela levou a flechada do acontecimento. Aí leva a outra flechada no mesmo lugar. A segunda vez vai doer mais até. E é por isso que muitas pessoas, elas evitam a terapia. Porque muitas vezes a terapia, muitas vezes não, pra gente ressignificar essa dor, é necessário tocar nela, né? Mexer naquilo que muitas pessoas querem colocar lá, guardadinho, lá no fundo. E só que se você não lida com isso, não significa, você acaba externalizando essa tua dor de outras formas que não são boas. E é por isso que muitas pessoas têm medo e têm esse preconceito também com a terapia, né? Sim, exatamente. E é importante fazer as pazes com essa sombra, né? E essa sombra, esse algo que você tanto teme ali, e quando você vai e faz as pazes, por exemplo, eu, particularmente pegando, eu era muito explosivo, era muito nervoso, era muito irritado. Aí eu fui pra terapia. Doeu, gente, doeu. Mas eu fiz as pazes com aquele monstro. Exatamente. E aquele monstro lá virou um ursinho de pelúcia agora. E o ursinho de pelúcia, ele ainda tem um monstro dentro daquele ursinho de pelúcia. Tem ele ainda. Mas agora, eu fiz as pazes com ele. Eu sei que existe essa minha sombra, ok? Ela tá ali quietinha. Quando ela começa a aparecer, eu já pergunto pra ela, converso com ela. Por que você tá aqui? Me diga, vamos bater um papo aqui. O que aconteceu que você tá querendo aparecer? Qual que é o nosso trato? Vamos lá. Vamos ficar em paz, hein? Eu tô aqui pra te escutar, pode falar. É não negar que você tem aquilo, né? Não querer fingir que não é real. Então, você conseguir controlar aquilo ali, né? Que te assombra. Exatamente. Porque quando eu percebia que eu era uma pessoa nervosa. Tinha raiva, eu era uma pessoa nervosa. O que aconteceria? Eu negava, eu não posso ser assim, eu não posso ser assim. Quando eu abracei, eu reconheci, eu
em certos momentos isso pode me ajudar. Por exemplo, se alguém vem ameaçar minha vida ou a vida de alguém que eu amo, isso vai me ajudar. E hoje eu sei. Eu descobri isso indo pra terapia. Não foi bom, não foi legal, foi essencial. Isso que Quando eu fui importa. para terapia pela primeira vez na minha vida, eu fui para lidar com uma situação, né, de um relacionamento familiar. E estava sendo muito bom para mim na terapia falar mal da pessoa em si, que era a demanda da terapia. E até que cheguei ao ponto de eu mesma perceber que eu tinha que lidar comigo, né? Primeiro eu estava na TCC, que é terapia cognitiva Uhum. comportamental. Então eu estava lidando com o meu comportamento diante da situação em si. E aí depois eu falei, gente, tem coisa em mim que precisa ser melhorada, que precisa ser mudada. E aí eu fui ressignificando algumas coisas e também passei pela psicanálise, que é para lidar lá com a minha infância, para lidar com o que tem no meu subconsciente, com as minhas crenças. E foi transformador, assim, é libertador, porque você reconhece o que tem, o que precisa ser mudado em você e se enxerga o mundo. A terapia ajuda a gente a enxergar o mundo de outra forma. Até ter mais empatia, né? Porque você percebe aquela pessoa muito explosiva, você sabe que ela tem problemas ali para trabalhar, né? Sim, sim, exatamente. E conhecimento liberta. Conhecimento, e quando você conhece a si mesmo, é mais libertador, né? É o autoconhecimento, é a chave, né? E é por isso que a funcional e a medicina integrativa, elas têm essa questão do autoconhecimento como algo muito importante, que está ali relacionado também com a espiritualidade. Porque quando você tem um autoconhecimento, você se conecta com a sua essência, você consegue descobrir o teu valor e também descobrir o teu propósito no mundo. E isso faz você querer viver a vida em busca de alguma coisa, né? Que resgata as expectativas, os sonhos. É muito importante buscar constantemente esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento ele liberta, né? Sócrates passou a vida inteira, né? Com esse questionamento, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Sim, E, e morreu questionando, quer dizer, porque todo dia vamos sim, ter algo para descobrir, ter algo para aperfeiçoar, né? E falando sobre a questão da pandemia, a ansiedade, e por que durante a pandemia aumentou o caso de ansiedade? Primeiro, foi uma mudança de rotina drástica, né? Drasticamente mudou a rotina de todo mundo. As pessoas estavam acostumadas a sair, ter sua vida normal. Veio a pandemia, não, 15 dias, vamos ficar trancados 15 dias, está virando quase 2 anos. sim. Agora Porque está antes começando parecia a umas melhorar. férias, depois se tornou um pesadelo para muitas pessoas, né? E o próprio isolamento social é uma questão também terrível, né? Porque nós, seres Exatamente. humanos, somos sociáveis. Quando a gente não consegue socializar, isso é algo bem difícil de lidar, né? Olha, aconteceu algo que eu achei que era impossível acontecer. Criança comemorar porque voltou às aulas. Gente, criança comemorar porque voltou às aulas. Eu fiquei olhando, eu fiquei, E, nossa, e isso é uma feio mesmo a situação, né? Porque para criança comemorar, que criança quando falta na escola comemora, faltei. Mas era tanto tempo, já tava exatamente. sentindo falta. Aqui foi assim, contando os dias. Minha filha mais velha estava ansiosa, já não... E a escola estava assim, volta, não volta, alguns pais a favor, outros contra. E eu assim, não, a gente tem que voltar. Porque você percebe que até a própria criança, que às vezes nem vive um ambiente disfuncional, essas crianças já estavam desenvolvendo ansiedade e depressão também, por conta desse isolamento, né? A minha filha chegou uma época, a gente passou 45 dias exatamente em casa sem sair para nada. E ela virou pra mim e falou assim, mãe, eu tô perdendo a minha infância. E uma criança, ela, acho que no dia da pandemia ela tava com 8 ou 7, agora eu não lembro. Mas ela tem essa percepção assim, eu tô perdendo a minha infância, aquilo me abalou Profundo, né? profundo, porque eu já era adulta, meus planos estavam ali, eu ia continuar, eu adiar um pouco e tudo mais. Não ia mudar muito 2 anos pra mim, mas pra ela toda a diferença. Então, as crianças também adoeceram nesse período, não só os adultos, né? Sim, exatamente. Então, essa questão do isolamento, por quê? O ser humano, ele é um ser sociável. Ele foi desenvolvido para viver em sociedade.
Então, para quê? Por uma questão de sobrevivência, novamente. Porque o ser humano, a base dele é sobreviver. Então, a base dele é sobrevivência. Então, para ele ter uma chance maior de sobreviver, ele precisava ter comunidade. Então, esse laço de comunidade é importante. É importante para estarmos desenvolvendo. E outro, o perigo iminente. Lembra que a ansiedade é a questão de você identificar perigo. E às vezes ela inventa. Imagine tendo o perigo real. Aí que a mente vai procurar mesmo, o sensor aranha vai ficar mil ali. Vai ficar doidão. E o excesso de informação e o desconhecimento sobre a doença, sobre o vírus, né? Principalmente no início, isso causava mais ansiedade ainda, porque não tinha domínio sobre a situação, né? Então, o perigo eminente era muito maior. A viagem que a mente poderia fazer acerca dos problemas futuros era uma viagem livre. Tinha muita demanda, muita coisa que se poderia pensar a respeito logo no início, né? Sim, a Jéssica, que ela está aqui na live, ela é biomédica, né? E engraçado que todo mundo durante a pandemia virou especialista em infecto contagioso, virou biomédico, todo mundo virou especialista, né? Todo mundo. Não, é só tomar o chá ali com limão que faz isso, não, vai acontecer isso. Todo mundo fala com uma propriedade. Então, esse excesso de informação desnecessária até. Porque o que vai agregar ali? Como eu falei, realmente, com meu pai no começo da pandemia estava surtando um pouco. Eu falei, pai, o que vai mudar você saber quantas pessoas que morreram na França? Quantas pessoas que morreram nos Estados Unidos? Quantas pessoas que morreram na Austrália? Por que você fica vendo isso, então? O que vai mudar na tua vida saber disso? Exatamente. Só vai trazer medo. Só vai trazer mais medo ainda, que envolve essa questão do medo, a incerteza, quando eu não sei do que vai. Porque o medo, na verdade, é isso, né? A incerteza. Por que a criança tem medo do bicho-papão? Porque ela não sabe o que tem no escuro. Exatamente. Ela não sabe o que tem no escuro. Pode falar. A criança gosta da previsibilidade, né? E a gente também. Até falando com você hoje sobre a previsibilidade. Isso é importante para o ser humano se sentir confortável diante de uma situação, né? Ele já saber o que vai acontecer. Quando não sabe o que vai acontecer, aí vem o medo do desconhecido, né? Também queria falar uma coisa. Pode falar. Não, primeiras damas. Falando ainda sobre o isolamento, né? A gente está falando aqui sobre a não convivência, né? Com outras pessoas, mas também fala sobre, a gente tem que tocar num assunto que é pessoas dentro de casa em ambientes que são disfuncionais, com relacionamentos ruins. Então, todo mundo dentro de casa, às vezes pessoas que vivem no mesmo ambiente não se dão bem, e isso também foi um agravante considerável, né? Sim, Eu lembro que logo no início da pandemia, uma das primeiras coisas que me veio à mente foi, eu sempre puxo pro lado da criança, né? Como mãe, eu sinto a dor da criança. Pensando nas crianças em casa, como elas estariam muito mais suscetíveis aos diferentes tipos de abuso. E diante dessa situação toda, onde o adulto ele está muito mais ansioso, ele está muito mais preocupado e ele não sabe lidar com as emoções porque ele não tem saúde mental, ele vai descontar suas frustrações nessa criança, mesmo que sem querer, né? Então, isso acontece com as crianças, sim, muito, mas também acontece com outros adultos, outros adolescentes, enfim, pessoas que convivem no mesmo ambiente e não conseguem ter um relacionamento funcional, né? Tanto que o divórcio aumentou, né? De forma significativa. O número de divórcios. Porque às vezes a pessoa ela não convivia muito com aquela outra pessoa ali. Era casada, mas um trabalhava num canto, outro trabalhava no outro, às vezes era horário diferente, e passavam juntos, quanto? 2 horas por dia, 3 horas por dia. Aí, de repente, passaram a ficar mais de 10 horas juntos. Aí fica complicado. Aqui, qual que era a necessidade também? Por quê? Um já estava ansioso, procurando perigo em tudo que é lugar. E a outra pessoa vinha conversar, levava patada.
a pessoa ficava sentida. Às vezes a outra pessoa acabava devolvendo a patada. Uhum. Então, aí, Isso já acontece normalmente, que as pessoas com a rotina normal, né? Imagina juntos o tempo todo diante de ameaça. sim, É, imagina ali com a pandemia ainda, com esse perigo iminente ali, né? Que estava ali a solta, né? E outra questão é a falta de atividade prazerosas, né? Porque no começo da pandemia, o que foi? Fechou shopping, fechou loja, fechou parque de diversão, fechou os clubes, fechou academia, fechou sim. restaurante. Então, fechou tudo. Eu comecei a correr na pandemia, por quê? Eu levei 2 meses para começar a correr. Mas assim, a falta de fazer atividade física estava me incomodando. Eu Sim. estava fazendo um treininho de funcional em casa, mas não estava sendo tão adequado. Eu estava vendo aqueles vídeos no YouTube. Mas para quem era acostumado a ter um treino mais intenso, aquilo não A estava. rotina de exercícios realmente é um baque, né? Ter que ficar em Sim, casa. sim. Aí Muita, eu comecei a correr e me apaixonei pela corrida. Foi uma parte boa. sim. Muitas pessoas tipo, puderam ter oportunidade de descobrir coisas diferentes sobre si e sobre seus próprios gostos nesse período, né? Muitas Sim. tiveram essa oportunidade de descoberta, o que foi bom. Uma coisa que é muito. Que aconteceu muito também, e eu vejo muito isso na minha prática clínica, é o aumento da alimentação ruim durante a pandemia, né? Primeiro, ali os pedidos de fast food aumentaram muito, então uma alimentação inadequada. A outra questão é que você está em casa, você tem mais oferta também do alimento, né? Então toda hora você busca por alguma coisa para beliscar. E também tem ansiedade envolvida nisso. Foi uma pergunta que teve uma pergunta disso na caixinha lá nos stories. E a gente vai falar sobre isso numa próxima live, né? Sobre o comportamento alimentar e ansiedade. Realmente foi algo que aconteceu muito, né? Assim, e até essa questão da comida envolve da atividade prazerosa, porque eu não Sim, tenho nada de prazeroso para fazer. O que, que está ao meu alcance? Ah, vou fazer um brigadeiro. Eu vou pedir um uma iFood, pizza. tá? Vou Isso. pedir uma pizza. Então, É, isso está ao meu alcance. Então, supriu aquela necessidade de fonte de prazer ali naquela atividade, tendo que poderia, como eu falei, eu descobri a corrida, poderia descobrir um outro hobby, mas acabou indo para comida porque a comida é mais fácil, mais prático, exatamente. é E mais ali prático. também é o momento além de suprir o prazer pelo próprio alimento, é o momento da confraternização com aqueles que se convivem, né? Então você se reúne com as pessoas da tua casa na mesa. Então a comida ela também tem essa memória afetiva, né? Assim, E o caso das pessoas que se unem na mesa, né? Que mesmo na sim, pandemia as pessoas não perderam esse hábito, né? é, sim, sim. Mas assim, é a forma de você estar ali socializando, porque ninguém socializa com alface e brócolis. É uma realidade. Todo mundo É, socializa mas com. assim, uma atividade que eu costumo passar dentro da questão de emagrecimento, reeducação alimentar, é trabalhar o Mindful, o comer consciente. Então, uma das Hum, práticas é começar a montar uma mesa bonita, para saciar aquela fome visual. sim, Montar um prato bonito, porque aquele prato que você guarda para a visita mais importante, você é a visita mais importante. Então, coloque aí prato para você, aqueles talheres, aqueles copos bonitos e chiques, para você. E eu falo isso, e a pessoa pega e fala: Nossa, mas é tão difícil porque eu não tenho hábito de comer na mesa. Eu sempre como no sofá. sempre vendo televisão, né? Ou no Sempre. celular. Aí eu falo: Mas então, mas aí entra uma outra questão que eu falei: comer sem outros estímulos. Isso. Aí Zero já pegava uma porções pessoa demais. que não estava fazendo o que eu estava passando, né? Mas já não era mais pra estar comendo ali na sala. Não era pra estar comendo, porque ali tem outro estímulo, até o celular. Não era. Pra pensar por quê. Você acaba não prestando atenção na comida. Mas comida hoje não é nosso foco, né? Vamos sair daqui, senão a É. gente acaba ficando. Então a gente entra no assunto. É um assunto extenso, né? O excesso de redes sociais e comparações, né?
Então muita gente ficou comparando, nossa, mas fulano de tal está sendo tão produtivo aqui na pandemia e eu estou aqui nessa merda, não consigo fazer nada. Nossa, aquela blogueira, ela está com esse corpo durante a pandemia, eu estou aqui que eu engordei 10 quilos, eu engordei 20 quilos, e aquela comparação excessiva, né? E as pessoas se esquecem de que a rede social é uma vitrine, né? A gente só coloca na vitrine aquilo que a gente quer mostrar. Ninguém tá vendo o que acontece nos bastidores. Então, se você compara a vitrine com o teu bastidor, realmente você vai gerar essa angústia, essa aflição, essa tristeza de achar que você é inferior, que você tem problemas, que tua vida não é tão boa quanto a do outro que tá ali. Então, isso foi outro gatilho também para a ansiedade, né? E para depressão Sim, também. exatamente. Não tem como você comparar o seu bastidor com o espetáculo do outro. Porque ali é o espetáculo. Ali ele colocou, ela coloca ali a melhor foto, coloca ali o quê? A melhor, o lugar bonito que ela foi. Ela não coloca aquele lugarzinho feio que ela foi geralmente. Ela vai colocar o lugar mais chique, o lugar mais bonito Sim. que foi. Ninguém coloca foto de como acorda, né? Sempre tá muito bem maquiado ou com um filtro. Ninguém vai colocar uma discussão na rede social, né? É sempre Olha, o romance. Então, isso causa frustrações nas pessoas, essa comparação. eu fiz um desafio de comer consciente 5 horas da manhã, não é? Para nunca mais fazer isso em desafio de 5 horas da manhã. Porque eu acordo 5 horas da manhã, mas acordar e nem lavar o rosto direito e já ir para gravar um vídeo é complicado. A voz É. não sai direito. Esse desafio das 5 horas eu não faço nunca mais. Posso fazer um outro desafio em outro horário diferente, mas 5 horas. Eu vejo que tem uns vídeos que rolam 5, 6 da manhã. Ah, não, eu terminei de ver. A pessoa que faz esse desafio ela acorda às 4h30. Não, não é assim, porque não dá. Pelo menos e eu, particularmente, achei que ficou inviável. Eu já Acordar e já. falo aqui também que dormir é importante, né? Dormir é bastante importante. Então, se você vai acordar 5, 4 e meia, você tem que ter uma qualidade de sono, mas horas de sono dormir bem cedo, para poder Sim. equilibrar, É, né? porque quem é meu amigo, quem me conhece, vive tirando sarro de mim. Eu vou dormir 10 horas da noite, mas eu acordo às 5 para ir treinar. Eu entro na academia às 6 horas da manhã. Então, eu preciso. O pessoal tira sarro, zoa que eu sou velho, que eu sou idoso, tira sarro de mim, mas é minha rotina, eu preciso ter esse tempo de sono. E essa sua rotina é a melhor rotina para otimizar o ciclo circadiano, que é o tal relógio biológico, né? Para otimizar o horário dos hormônios, para que você tenha a melatonina direitinho para dormir. Depois essa melatonina ela se torna serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar, né? Então, se você não tem uma qualidade de sono muito boa, se você não dorme até as 10, você não consegue produzir esse hormônio direitinho. Então, dormir até as 10, acordar cedo, praticar exercício físico de manhã, isso é o plim-plim do ciclo circadiano. Do É relógio que eu biológico. falo, é que eu sou um idoso fitness. É que eu sou um velho idoso fitness. Quando o pessoal fala assim, sou velho, eu sou idoso. Eu sou velho, idoso, mas um idoso fitness. Eu também fui zoada porque eu durmo cedo. Até as 10 eu tô dormindo, tem dias que 9 horas eu já tô bem cansada, querendo já estar dormindo, enquanto todo mundo na minha família não tem esse hábito. Eles vão forçosamente, mas assim, são atividade noturna, e daí eu sou zoada. Em compensação, de manhã já tô super bem disposta, acordada para fazer as coisas, e eles estão Já. morrendo. Assim, uma das coisas também que eu não vou mais fazer desafio às 5 horas da manhã, porque eu percebi, eu demoro meia hora para acordar. Eu acordei, demoro meia hora para conseguir pensar de forma assertiva novamente. É Então, mesmo. eu tenho que ter o meu tempo de acordar, fazer meu café. Enquanto eu faço café, vou fazer meu ovo mexido. Aquele momento é o momento que eu termino de acordar. E o Então não café tem. preto? Você acorda depois de café preto? É. Aí depois que eu Ih, tomei aquele cafezinho preto, ali, sem açúcar.
Que é, Depois a gente fala sobre esse café preto aí para acordar. Hein? Tá precisando de um café para acordar? Não é muito bom, não. Não é bom sinal, não. não, mas o fato de colocar água para ferver já me acorda, porque traz uma responsabilidade. É o Sim, hábito. é E verdade. assim, não, eu não posso voltar para cama, eu não posso bobear, porque tem água, o fogão tá ligado. Então me traz um sinal de alerta. Então, porque eu tentei tomar banho, não consegui para acordar cedo. Tentei lavar o rosto, tentei fazer um monte de coisa, não deu certo. O que deu certo é acordar e fazer o café. Aí eu faço café depois que eu vou lavar o rosto, escovar os dentes. Aí depois que eu faço isso. Foi a minha estratégia, cada um vai ter a sua, né? Mas Sim, com foi... certeza. Aí Nossa, vamos aqui. Pode ir, pode falar. não, isso é só um comentário. Mas não sei se às 5 da manhã já tá claro o dia. Não, Não 5 entendo. horas da manhã Acho que aqui, ainda é aqui não. escuro, né? A melhor forma de acordar é olhar pro céu, ver o céu claro. É uma tarefa, uma atividade que eu peço que os pacientes façam, que é para a pineal, que é a nossa glândula que percebe o dia e a noite, ela poder identificar que é dia. Então, diminuir a melatonina e aumentar a serotonina. Isso é importante. Quando eu estou chegando na academia, é que está clareando o dia, que é 6 horas. Então, aí é bom dar uma olhadinha de 10 minutos para o céu, se der tempo. Então, não dá o meu treino é bem puxado, que a personal mudou meu treino, agora é judiou da minha pessoa. Então, tanto que as dores, eu estou me sentindo velho mesmo, tanta dor que ficou por causa do treino novo. Aí vem a questão que você falou, a questão de falta de vitamina D também. Sim, né? A parte de exposição ao sol, as pessoas não saíam, não se expunham ao sol, né? E muitas vezes com vidro impedindo, quando a casa bate sol e a pessoa ainda tem o feeling, né, de ficar no sol, muitas vezes se não tiver com a janela aberta, não tem aquela eficiência. Então já não saía, não se expunha ao sol, não comia, se não comer fontes para adquirir vitamina D, aí realmente cai muito, né? Olha, eu particularmente comecei a me importar com a questão de vitamina D quando eu comecei com a reeducação alimentar. Quando eu comecei com a reeducação alimentar, eu comecei a ver a importância da vitamina D, de todo esse processo, a questão de tomar sol, fazer reposição de vitamina D. Agora eu faço a reposição, mas eu também tento tomar o sol ali, porque é de suma importância para a saúde e todas as áreas, né? Considerado até um hormônio. E influencia no humor também. Sim, a vitamina D ela é um hormônio que ativa 3.500 genes. Então ela tem muitas funções no nosso corpo. E sim, influencia no nosso humor. Influencia na microbiota intestinal, que é a tal flora intestinal, né? Que a gente também vai falar na próxima live sobre isso. Então, ter vitamina D em níveis ótimos é excelente. Os níveis laboratoriais, os níveis de referência, acho que vão até entre 25. Agora, cada laboratório tem um, né? Mas fica entre 22 e 25 como um nível aceitável. Só que o nível ótimo de vitamina D é entre 40 e 60. Então, quem estava abaixo de 20 é insuficiência. E o que eu mais vi no consultório foi isso, a vitamina D abaixo de 20. E aí a pessoa tem alteração de humor, não consegue dormir bem, tem uma série de outros problemas que acontecem e não sabem por quê. A imunidade caindo, a vitamina D é importantíssima para a imunidade também. E diante de um momento em que existe ameaça de um vírus, você está com a tua imunidade boa é importante, né? E Sim, então, trabalhar com a exposição ao sol e também a suplementação ao longo da pandemia foi algo muito, muito comum, muito importante de se sim. fazer. Quando eu comecei a educação alimentar, fui fazer os testes para várias coisas, a minha vitamina D eu lembro que estava em 15%. Aí eu levei para a Nutri deu uma olhada, 15? Você é vampiro, não sai no sol de jeito nenhum? Pois é. Ela ficou indignada, essa 15 ali. Não, falou, não, você vai suplementar, que eu comecei a questão de suplementar. E é uma questão que agora eu levo para a vida, né? É Porque vida. é qualidade, para, como você falou, para manter ali em 50. Para manter pelo menos em 50, que é a minha meta que eu mantenho.
Mantendo em 50 ali tá legal, tá satisfatório para mim agora. Então, é isso. E então agora vamos para o outro transtorno, né? Que é muito falado, é a questão da depressão. E o que é a depressão? Como eu falei anteriormente, que esse transtorno é uma alteração neuroquímica. Então tem uma alteração neuroquímica ali no nosso cérebro que deixa o nosso organismo, ele não quer mais viver, ele não quer mais lutar. É quando o organismo deixa de reagir ao desafio. A pessoa, às vezes fala assim, a pessoa, ela não tem força de vontade, ela não quer, é que ela não consegue. Aí tá. Aí a pessoa, ela quebrou o braço, ela tá com o braço engessado ali, tira o gesso dela e manda ela levantar o braço. Fala assim, não, é porque você não consegue, é falta de vontade. Não, a pessoa quebrou o braço, caramba. Uhum. E a mesma coisa ali quando você está com depressão. Como falamos, a ansiedade, na ansiedade, se aparecer um leão, qual que vai ser? Vai ser para lutar, correr ou fingir de morto. Na depressão, vai ser tipo assim, me come, venha, Acaba logo. acaba com essa vida aqui. A pessoa não vai ter força para lutar. Ela não vai ter força para lutar com aquele leão, ela não vai querer fugir, ela não vai ter isso daí, porque nada mais faz sentido para ela, né? Então é muito grave essa questão da depressão e ela tem que ser dado o valor que ela merece, né? E aí vem, mas o que causa a ansiedade? Novamente, multifatorial. Às vezes as pessoas às vezes falam, "Rony, mas você não tem uma resposta fixa para nada." Mas dentro da psicologia não posso dar. Fala, é isso. Cada Porque indivíduo é único, né? tudo é multifatorial. Ainda eu falo multifatorial mais bonitinho que fala depende. Eu tinha um professor na faculdade que falava depende. Eu fiquei mais chique. É multifatorial. Tudo fala para ele depende. Depende do quê? Depende do contexto, depende disso. Eu já falo que é multifatorial, mas vamos lá. Pode ser questão genética, normalmente, né? Pode falar. Deixa eu só te interromper rapidinho. Até por essa questão multifatorial para o desenvolvimento da depressão, muitas pessoas enxergam o problema do outro como uma frescura ou como falta Exatamente. de gratidão ou falta de Deus ou alguma coisa do tipo assim. Porque cada um tem uma régua. E quando a gente mede a outra pessoa com a nossa própria régua, a gente está sendo injusto, porque cada indivíduo tem uma forma de enxergar o mundo e de estar inserido nesse mundo, né? Então, algumas pessoas vão desenvolver depressão, tende a predisposição genética, mas a gente já falou que isso não é sentença, né? Mas alguns vão desenvolver depressão porque sofreram traumas terríveis, né? Sofreram um Sim. abuso. Outras podem desenvolver depressão porque tem um emprego ruim, um chefe opressor, precisam bater meta, tem aquela cobrança frequente. Outras podem desenvolver porque estão endividados, têm problemas familiares, têm problemas no relacionamento, né? Então, Tem cada um outro pessoa... problema de saúde, tem uma dor crônica. Novamente, abuso de droga, de álcool, envolve tudo isso. Então, isso envolve, é muito complicado. A sua fala foi bem interessante. A questão de ser multifatorial, eu acabo desvalorizando o que o outro está passando, porque para mim não faz sentido. Sim. E isso é muito triste. Às vezes é necessário se colocar no lugar do outro. Ver, aquilo pode não fazer sentido para mim, mas faz sentido para Marjorie. Por exemplo, musculação para mim é prazeroso. Fazer aula de funcional, corrida, é prazeroso. Para você não pode ser. Você fala, não, eu prefiro dançar. Eu prefiro nadar. Ok. Você prefere dançar? Vai dançar. Você prefere nadar? Vai fazer natação. É ver o que é prazeroso para o outro. Uma questão que a pandemia ajudou, mas ainda falta muito desenvolver, é você olhar para o outro com uma empatia. Sim. Olhar para o outro com um certo amor e se colocar, ter uma preocupação com o outro. Por quê? A pandemia nos acabou ensinando porque estamos todos interligados. Por quê? Se uma pessoa ela não se cuida ali durante a pandemia, ela poderia estar passando o vírus para uma outra pessoa. Então perceba que não é só você se cuidar, depende do outro também. Porque eu particularmente, Rony, eu não gosto de futebol. E fiquei mais indignado ainda durante a pandemia.
estava tendo um monte de casos de pandemia, foi ter o jogo, um monte de gente saiu na rua para ficar pulando, se abraçando, se beijando lá. O que aconteceu? Logo em seguida, aumentou os casos de pandemia. Sim. Eu, particularmente, fiquei indignado. Eu falei, gente, mas assim, vamos se cuidar. Vamos pensar no coleguinha, vamos pensar no amiguinho. Isso que você está colocando é interessante, porque é um pensamento coletivo. Mas muitas pessoas tiveram um pensamento diferente. Por exemplo, se eu preciso continuar trabalhando, eu também tenho o direito de me divertir. Só que quando você toma essa atitude, você está pensando em si, você não está pensando no coletivo, né? Sim, não tá Então, pensando no coleguinha ali, no amiguinho. isso, no que você pode estar transmitindo o vírus para outra pessoa, né? Na verdade, a pandemia, ela dividiu bem um grupo que desenvolveu melhor a empatia e o outro grupo o individualismo, né? Sim, sim. É, ficou e os extremos, né? Ficou aquele grupo também que tomou muito cuidado e aquele grupo que não E tomou cuidado nenhum. nenhum, é. Um grupo que adoeceu pelo excesso do cuidado, excesso do isolamento, e um grupo que viveu como se nada tivesse acontecendo, né? Não, eu conheço pessoas que não gostavam de sair. Com a pandemia começaram a ficar saindo. Eu, e Talvez eu fico, entender, né? eu fico indignado com isso. Então, a questão de, como eu falei, se na família tem algo, uma doença grave, pode ser um dos fatores. Como você disse, uma família desestruturada pode ser um fator para a pessoa gerar uma depressão. Ela estar com uma doença grave ou ela estar internada, porque, como falamos, a questão da esperança é muito importante. Então, se a pessoa está com câncer, e ela está desenganada, pode ser um fator ali, pode ser algo que pode estar agravando a situação, né? E então, e qual que é a diferença de tristeza e depressão, né? A tristeza é algo, é um sentimento comum, porque você vai ver um vídeo triste ali na internet. Ah, fiquei triste, eu vi o vídeo. Aconteceu algo ali específico. Você fica triste, mas logo aquele sentimento, ele passa. Ele é passageiro, ele apareceu em um momento ali. A depressão, não. Essa experiência de sentir tristeza é o tempo todo. E é um vazio essencial. A pessoa sente uma angústia, um vazio ali, é algo muito mais intenso. E muitas vezes a pessoa mesma ela tem a sacada de parar e pensar: nossa, mas não tem motivo para eu estar triste. Eu tenho tudo. E às vezes é pior, o outro fala isso para ela, mas ela tá se cobrando já. É. Aí chegou, você tá triste aí, você tá de frescura, tudo que você tem, a pessoa já está percebendo isso. E ela já está notando isso. E, novamente, não é porque ela quer, porque é o que acaba acontecendo. A depressão justamente ocorre quando a pessoa não consegue desfrutar da vida. Sim. As coisas deixaram de ser prazerosas para ela, né? Ela já não tem interesse em mais nada. A única coisa que ela quer é poder aliviar aquela dor e muitas vezes não consegue, né? Ela simplesmente é como se tivesse morto em vida. Ouvi essa definição por uma paciente e isso realmente fez sentido. É estar morto em vida, né? Sim, é um estilo um Talking Dead mesmo, porque não tem mais noção, não tem mais motivo para viver, tudo perdeu a esperança, né? Então, Sim. como que eu vou identificar se eu estou com depressão ou não identificar se estou com depressão, mas se eu preciso procurar ajuda? Então, eu vou acabar citando agora, daqui a pouco, alguns sintomas e se identificar mais de três desses sintomas por mais de 2 semanas, é um alerta bem vermelho. Sabe aquele alerta que fica piscando? Então, é um alerta que está na hora de você buscar ajuda. E Às não vezes pode. ignore, né? Não ignore os seus sintomas. Porque muitas Sim, pessoas têm medo do preconceito, de serem chamadas de fracas, de ingratas, como a gente já colocou aqui. Não ignore e procure ajuda profissional. Se você acha que não tem alguém que possa te ajudar, alguém próximo, procure um profissional que com certeza o profissional vai te ajudar, né?
Exatamente. Então, os sintomas emocionais, depressão envolve é uma tristeza, é uma tristeza que é o tempo todo, é lógico. Ela vai mudar a intensidade. Às vezes você está muito triste, mas depois vai diminuir essa tristeza, mas é uma tristeza constante. E Sim, aqui entra aquela questão daquele sentimento de desespero. A pessoa ela sente uma angústia, ela sente essa questão do desespero, ela perde o interesse por atividades que antes me empolgavam. Aqui não é mais subjetivo, aqui era algo que era bom para ela mesmo. Aqui, por uhum, exemplo, ela gostava de fazer tal coisa, ela gostava de fazer 10 atividades. Agora, aquelas 10 atividades não são prazerosas. Então, para você que está assistindo essa live, é bom você parar e identificar isso. Nossa, eu tinha tanto prazer em tal coisa, agora eu não tenho mais. Olha, então isso aqui é um alerta. Não é que porque mudou de gosto, por exemplo, é uma coisa específica ou outra. Mas você perceber que mudou drasticamente e que são várias atividades, então eu, particularmente, quando eu era adolescente, eu gostava de ir num bate-cabeça, de ir num show, de rock. Eu gostava. Depois que eu fiquei adulto, eu já parei de gostar. Depois. Mas isso é uma coisa que modificou o meu gosto. Então não é porque eu gostava de fazer um bate-cabeça num show ali de rock e eu parei de gostar de show de muvuca que eu tô com depressão. Não, tem que ver o contexto. sim. Tem uma coisa que Tá? acontece de repente, né? Sim. Aí, não, de repente, eu parei de ter prazer em várias atividades. A dificuldade, novamente, de se concentrar. Porque na depressão, como as pessoas não conseguirem ter essa concentração. Pode falar? Eu tenho uma dificuldade de me aceitar, tenho baixa autoestima, não Sim. acho que eu tenho Outro. valor, eu não acho que eu sou importante, eu acho que eu sou um peso para as pessoas. Então, isso tudo também são sintomas, né? Sim. Essa Autocrítica. autocrítica, autodesvalorização. Sim. Essa autocrítica é um sintoma. A pessoa ela se critica, como se for abaixa a autoestima, ela se desvalorizar, ela ter dificuldade em sentir prazer em atividade. Às vezes ela até procura fazer atividade prazerosa, mas ela acaba não tendo graça aquilo, né? E é importante falar também que pessoas com depressão, muitas vezes elas continuam as atividades diárias. Elas continuam indo para o Sim, trabalho, elas continuam com a rotina, com os filhos, mas essa dor ela ainda é interna. Até que chegue a um ponto que a pessoa ela fica isolada, é, ou ela tem insônia ou sono excessivo, que é algo comum, às vezes demora isso. Então a pessoa já tem ali a depressão no início, ela tentou ignorar os próprios sentimentos e o que estava acontecendo em si, e a situação se agrava. Por isso é importante, logo quando você percebe que tem algo errado, buscar ajuda, não deixar que chegue a um ponto que fique mais grave mesmo, né? sim, e tudo no começo, como eu falei lá no começo da live, a minha amiga, que ela tem o espectro autista, e ela tem uma vida funcional perfeita, mas por quê? Os pais dela levaram ela no começo, quando era Sim, criança. Quando você vai tratar um câncer no começo, é mais fácil. A depressão sim. também. Então, tudo no começo, você tratando no começo é mais fácil. Até que chega ao ponto que a pessoa perca o interesse nas atividades diárias, que ela deixe de cuidar da higiene, que ela deixe de cuidar de si, da aparência, que ela pare de comer, que ela fique totalmente isolada, antes desse momento já vinha acontecendo ali a depressão. Ela só passou batido, não foi dada a atenção necessária, né? E aí é nesse momento que muitas vezes começam a acontecer os pensamentos suicidas. Exatamente. É E um momento. que a pessoa fala assim, não tem mais sentido na minha vida, é melhor morrer. Isso, a pessoa perde a esperança, ela se sente completamente desamparada, né? E aí ela pensa justamente em como acabar essa dor. Ou então como se comunicar, porque até muitas vezes a pessoa que está com depressão tem convivência com outras pessoas que não sabem lidar com essa situação, elas acabam contribuindo para o agravamento. E é aquilo que a gente estava falando sobre a cobrança, né? Sobre, poxa, por que você se sente assim? Por que você está se sentindo assim? Você tem tudo.
você está sendo ingrato, você está precisando de Deus, fulano de tal está morrendo e você está aí, tá cheio de vida e não quer viver a vida, ou você não tenta levantar da cama, enfim, né? Você não tenta sair dessa, você está assim porque você quer, e aí as pessoas que estão ao redor acabam contribuindo para agravar ainda mais o quadro Exatamente. da pessoa que tem a depressão, né? Por Acaba isso piorando muito. é bem importante Sim. ficar. Se você tem pensamentos suicidas ou você convive com alguém que fala sobre o suicídio, alguém que se machuca, que é algo comum, automutilação, fique atento também aos jovens, adolescentes e crianças, né? Que isso não é Sim. algo exclusivo dos adultos. Então, quando a pessoa chega num ponto de total desesperança, né, de descrença, de desamparo total, e ela fala disso, você precisa agir. E você, como uma pessoa com depressão, ou você como alguém que convive, esse é o momento que você pode ainda impedir algo ruim de acontecer, né? Exatamente. E agora vamos terminar os sintomas físicos aqui que tem da depressão, que é um cansaço que nunca passa, mas é um cansaço diferente. Às vezes não fez nada, a pessoa não fez nenhuma atividade, não estou cansado, não tenho vontade de fazer nada. Aquele cansaço, aquele desânimo, muito sono ou insônia, aqui depende de caso por caso. Tem casos que a pessoa ela vai ter muito sono, vontade de só dormir, e outros casos ela não vai conseguir dormir. E tem a agitação motora, às vezes a pessoa vai ter uma agitação motora ou uma lentidão no movimento. Ela vai ter uma questão muito lenta na movimentação. E outra coisa, que é um ou outro extremo, que é muito apetite, ou vai ser uma falta de apetite. E a pessoa ela vai perder peso ou ganhar peso, mas sem ser o foco dela. Ela não quis ganhar nem perder, é porque ela não consegue comer, ou ela está comendo ali o tempo todo. E até isso que você estava falando sobre a questão do começo, tratar logo o começo, esse ano, no começo do ano. Aí estava com muitos projetos, aí voltou a pandemia, piorou, deu uma estagnada em todos os meus projetos, a academia fechou novamente, deu uma esfriada não tão grave, que eu comecei a não ter mais vontade de nada, aquela questão das coisas prazerosas, começou a dar um desânimo. Eu vi 2 alertas, eu falei, eu vou voltar para terapia. Eu tinha dado um tempo de terapia, voltei para terapia. Ali, 2 semanas, eu sentindo aquilo, falei, eu estou precisando de ajuda. Eu sozinho não estou conseguindo me regular. Então, deu 2 semanas ali, aí eu já voltei para terapia, porque como eu voltei cedo para terapia ali naquele momento, logo consegui ter aquele ânimo novamente, consegui arrumar meus pensamentos, organizar minhas emoções. Então foi bem rápido o resultado também, porque logo quando eu percebi, eu já fui. Então, se você está percebendo esses sintomas, a melhor coisa é você estar procurando. E Marjorie, como o nosso papo rendeu aqui muito mais do que era previsto, como eu estava falando, somos idosos, vamos dormir cedo, né? Então, vamos terminando aqui, que já passou de 1 hora a nossa live. Já passou 1 hora. E daqui a pouco, acho que a Olivia acordou também, está estudando um choro, parece? Aham. Sim. Tá estudando. Ela já foi acudida, agora ela tá calminha de novo. Mas ela chorou um pouquinho. Eu sei. Então, vamos encerrar aqui. E semana que vem, qual que vai ser o tema da live? Semana que vem vai ser no seu, né? E qual que é o tema? A gente vai falar dos gatilhos físicos para a depressão e para a ansiedade. Então, tudo que acontece no corpo, a carência nutricional, a questão da vitamina D, do ciclo circadiano, que é o relógio biológico. A gente vai falar de microbiota intestinal, a influência dela, tá? Então, a gente vai falar dos físicos. E na outra, a gente fala dos emocionais, né? Sim, perfeito. Vai ser algo que realmente vai agregar muito valor, que vai transformar. E foi um prazer ter essa conversa aqui contigo, essa live.
agregou muito, muito valor. E convido vocês a estarem acompanhando essa jornada de live, porque vai ser uma jornada, uma evolução. E tudo vai ter um motivo, um porquê, que vai estar ajudando, contribuindo todos nós aqui, né? Isso. Então, te encontro na próxima semana e encontro vocês também. Foi um prazer estar aqui. A gente espera poder ter contribuído bastante e estamos à disposição também. Eu estou me colocando à disposição e te colocando também para ajudar você, se você tiver alguma dúvida ou se é o momento de buscar ajuda e quiser, nos busque, que a gente vai ajudar. Se ficou uma dúvida, se ficou alguma coisa, pode mandar mensagem, que eu vou estar respondendo em particular, ou gravando um vídeo, dependendo da pergunta ali, e para responder para outras pessoas também, né? Às vezes a pessoa vai perguntar uma dúvida dela, e eu vejo também que pode ajudar outras pessoas, né? Posso também criar um material voltado para isso também. Tá? Então, gente, tchau. Beijão, um abraço. Tchau. Boa noite.